Bem, irmãos, irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Estaremos aqui hoje, uma quarta parte, quero resumir. E aqui está isso aqui é uma parte daquele E disse Deus haja luz e houve luz, que eu tinha escrito há algum tempo, nem me lembro quando eu escrevi isso aqui, acho que não sei se uns 2 anos já, ou mais. Eu acredito que tem mais outra folha, fora essa, não sei onde se encontra. Mas aqui vai ter uma expressão bem boa que eu usei. Que eu, meditando na palavra de Deus, e ali minha mente foi trabalhando, pela misericórdia de Deus, né? O Espírito Santo nos ajuda, sempre, em primeiro lugar. E ali eu, meditando ali na palavra de Deus, naquele versículo e tudo mais. E eu achei bem interessante aqui o que eu falei. Eu sei que muitos não podem nem concordar. E isso aqui foi pensamento, irmãos. Isso aqui foi, e amigos, isso aqui foi pensamentos. E ali eu tive. Que diz assim. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Bem, é um assunto muito importante. Porque nós dissemos como pode haver luz no versículo 3. Se no versículo 14, no quarto dia, foi que Deus os iluminou. Os luminares foram criados. E já no primeiro dia teve luz. Como podemos resolver? Bem, algumas opiniões. Veja só como eu estava escrevendo, né? Meditando na palavra de Deus. Aí diz mais assim, prosseguindo. Bem, sabemos que, a Gênesis, versículo 3, né? Jesus pode. Veja só. Eu sei que muitos vai ter até como heresia, mas como é que eu posso falar aqui? Não é afirmações. Isso aqui foi pensamentos. E pensamentos não é a palavra de Deus, irmãos. Entende? Foi eu que pensei, eu escrevi, mas pensamentos não é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz. Então isso aqui foi algo interessante, que naquele tempo eu acho que foi uns 2 anos, eu acho, que eu escrevi aqui, ou mais, não sei, não me lembro, 3 anos, não sei. E eu achei interessante e comecei a escrever ali. Tendo pensamentos ali, lendo a palavra de Deus. Aí diz assim, Jesus pode ter sido a luz nesse versículo 3. Quando Deus diz, haja luz e houve luz, é uma ilustração. Não está escrito. É como eu imagino. Olha, veja só como eu escrevi aqui, dizendo assim. Deus dizendo, filho, apareça. O aparecer aqui é dizer, ilumine o mundo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz, eu sou a luz do mundo, e a luz é para iluminar as trevas e a escuridão. Eu quero só parar aqui, não está nem escrito aqui nada, eu só quero parar aqui mesmo para conferir este versículo aqui, juntamente com vocês. Diz assim, ó, quando eu digo que não está escrito é que não está marcado aqui, nem marcado não estava aqui, eu que quis marcar aqui. Diz assim, ó, é no Evangelho de João, não é isso? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 12, versículo 8, não é isso? Cadê aqui? Não, capítulo 8, eu errei. Versículo 8, capítulo, perdão, versículo 8, capítulo 8, versículo 12, quase não sai. E aí, pequenininha? Essa aqui é minha sobrinha. Diz assim, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá querendo aprender, neguinha? Então, veja só, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados irmãos,
Então, meus amados irmãos, é só pensamento, não é uma afirmação, não posso afirmar. Isso aqui também não é uma heresia, não é possível que alguns vão ter como heresia, que só era heresia. Eu acredito que só é heresia quando eu afirmo. E eu estou dizendo que isso aqui é um pensamento, somos livres para pensar, não é? Aí diz assim mais, como podemos afirmar que a luz é para clarear? Se Deus disse, haja luz, é porque estava em escuridão, logicamente. Por isso, em escuridão, e por isso, essa opinião. Por isso, essa opinião de que a luz era Jesus. Mas eu escrevi até aqui que é opinião. Então, os amados não tirem por mal. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo, e ainda fala que quem segue ele não andará em trevas, porque ele é a própria luz. E a luz, que é Jesus, clareia tudo. Quando chega em alguma escuridão, quando Jesus chega, as trevas desaba, foge, corre, some pela luz mais forte do que qualquer luz que existe. A luz é tão forte de Jesus, tão forte, que as trevas não conseguem escurecer. Não tem lugar para as trevas quando Jesus chega. Porque quando ele chega, trevas desaparecem. Noite vira dia. Glória a Deus por isso. Então, amados, aqui é só um pensamento dessa parte que estava falando para vocês, estou falando aqui neste vídeo. Bem, não é uma afirmação. Mas pode ter sido sim, pode ter sido. Mas não é uma afirmação. É como já disse, a minha opinião é uma opinião própria, minha, não sei como outros pensam, que ali Deus ele pode ter sim, com a sua glória, ter concedido ali a luz. Quando ele diz, haja luz e houve luz, no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, ele pode ter, como é que eu posso dizer, explandir a sua própria luz ali, dele mesmo, da glória dele, porque ele é Deus, ele sabe o que faz, e a gente tem que ter fé e acreditar naquilo que o Senhor Deus ele pode fazer. Não é verdade? Não é isso? Então é isso, amados. Então é isso. Eu vou fazer outro vídeo com a outra parte aqui da outra parte do papel aqui, mas já é outro vídeo já para cortar também, não ficar muito grande. Mas é isso. Eu disse a vocês que trazer a quarta parte, né? Não é verdade? Mas eu vou fazer uma quinta parte, porque é muito interessante esse assunto da luz lá de Gênesis, e muitas vezes se interrogam, né? Se interrogam tudo, tem os críticos, tem os céticos, tem etc. Mas a gente acredita pela fé, crê pela fé que Deus é poderoso, Deus é luz, Deus ele pode ter resplandecido a sua própria glória ali. E isso não diminui nossa fé. Tem que acrescentar mais ainda, acreditando que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que aquele que imaginamos e pensamos. Amém? Então Deus abençoe, em nome de Jesus. E vamos ficar por aqui neste vídeo.